Graça e paz a todos, bom dia. Vamos para mais uma live. Amém? Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Aleluia, bom dia, bom dia. Um dia, Senhor. Pai, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Deus, tenha misericórdia, Pai, da minha vida. Senhor, abençoe essas pessoas que estarão aqui, Pai, nesta live, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que vai estar entrando aqui. Abençoa a família dela. Dê força, dê ânimo, Pai, para ela continuar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando também cada seguidor, Pai, deste aplicativo, Pai. Abençoe esse aplicativo. Em nome de Jesus, abençoe essa live, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Pai, a Ti por morrer na cruz por nós, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Porque o Senhor nos amou tanto que deu o Seu único Filho, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa esse novo dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. João capítulo 9, versículo 24 ao 41. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, bom dia, Franzinha, Deus abençoe. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram-lhe, discípulo dele, sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Aleluia. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhes, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse-lhes, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. E disse-lhes Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disse-lhes, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vamos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, vai dizer assim a palavra do Senhor.
E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E o rei e todo o povo enfureciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos de músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramat até ao rio do Egito. Aleluia. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Aleluia. Bom dia, Tainá. Deus abençoe. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e ao seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o afetou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhes: ouve tua oração e escolhe para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e já nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Bom dia, Gabriel. Não estava vendo. Paz do Senhor. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra,
que lhes dei, e lançarei da minha presença que esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque o Senhor fez assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Malaquias capítulo 4 vai dizer assim a palavra. Malaquias 4 vai dizer: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Provérbios, capítulo 2, vai dizer assim a palavra. Melhor, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus
fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho mau, dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas, e num caminho se extraviam. Ela também o livra da mulher imortal, da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, quem nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Bom dia, Fernanda. Deus abençoe. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro O Peso da Glória. É necessário que haja boa filosofia, se não por outra razão, porque a filosofia ruim precisa de uma resposta. O bom intelecto deve trabalhar não apenas contra o bom intelecto do outro lado, mas contra os confusos misticismos pagãos que negam o intelecto completamente. Acima de tudo, talvez precisamos de um conhecimento íntimo do passado, não porque o passado tenha alguma magia em torno de si, mas porque não podemos estudar o futuro. Ainda assim, necessitamos de algo para contrapor o presente, para nos lembrar de que as pressuposições básicas têm sido muito diferentes em diferentes períodos, e que muito daquilo que parece absoluto para os que não são educados é meramente modismo temporário. O homem que já viveu em muitos lugares tem menos possibilidades de ser enganado pelos erros de seu local de origem. O erudito vive em contextos diferentes e, portanto, tem a percepção mais aguçada a respeito de enxurrada de tolices que jorram da imprensa e dos microfones de seu próprio tempo. Portanto, a vida acadêmica é um dever para alguns, e nesse momento parece-me que esse dever é de vocês. Estou muito consciente de que parece haver uma discrepância quase cômica entre os temas mais elevados que consideramos e a tarefa imediata da qual vocês podem estar ocupados, como as boas leis anglo-saxônicas ou fórmulas químicas, mas existe um choque semelhante nos aguardando em cada vocação. Um jovem parroco pode se envolver com questões de coro da igreja, e um jovem soldado como o fazer um inventário de pacotes de geleia. E é bom que seja assim. Isso acaba por limpar o terreno das pessoas que são falsas, turbulentas, e mantém aquelas que são humildes e fortes. Nesse tipo de dificuldade não precisamos desperdiçar nossa simpatia, mas a dificuldade peculiar imposta pela guerra sobre vocês é outra questão. Sobre isso que eu vou repetir o que eu tenho dito de uma forma ou de outra desde que comecei. Não deixe que seus sentimentos e emoções os levem a pensar que o seu dilema é mais incomum que realmente é. Talvez seja útil mencionar os 3 exercícios mentais que poderão servir como defesas
contra os 3 inimigos que a guerra levanta contra o elúdido. O primeiro inimigo é o entusiasmo, a tendência de pensar e sentir sobre a guerra quando tensionamos pensar em nosso trabalho. A melhor defesa é o reconhecimento de que nisso como um todo, mas a guerra realmente não levantou um novo inimigo, mas apenas agravou um inimigo velho. Existem sempre muitos rivais para o nosso trabalho. Estamos sempre nos apaixonando ou discutindo, procurando emprego ou com medo de perdê-lo, adoecendo e recuperando a saúde, acompanhando acontecimentos públicos. Se deixarmos isso para nós mesmos, estaremos sempre na expectativa de alguma distração ou outra para terminar antes mesmo de realmente sermos capazes de continuar no nosso trabalho. Aleluia. Bom dia, Miguel. Final da tempestade. Dá menos trabalho e machuca menos relativizar e acreditar ao lado ruim das circunstâncias e pessoas. Esperança, por outro lado, é uma coisa de gente corajosa. Escolher enxergar o lado bom de uma situação ruim requer muita força, nobreza e valentia. Ver o melhor das pessoas e circunstâncias, continuar acreditando quando a realidade nos afirma algo diferente do que gostaríamos e insistir mesmo quando tudo diz não, só é possível genuinamente quando entendemos que, por meio de Cristo, fomos habilitados a ter uma nova perspectiva e destino. Isso significa que, por pior que seja a tempestade, ela sempre terá um lado bom. E jamais e mais, ela não será desperdiçada. Portanto, ainda que traga dificuldades, cada uma delas servirá para nos aproximar do propósito que Deus tem para nós. E talvez nenhuma passagem bíblica confirme tanto essas palavras quanto a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Acho interessante a forma como pensamos saber profundamente a respeito de nossa vida, de como devemos dirigi-la, viver, sentir e nos comportar. Sempre pensamos ter boas estratégias, planos e decisões inteligentes que nos levarão para onde queremos e achamos ser a melhor opção para o nosso futuro. Entretanto, quando alguma coisa sai do script, nós nos desesperamos, pois o plano não previa interrupções bruscas, e é quando chegamos nesse ponto que percebemos que talvez o controle nunca tenha sido nosso. Ainda assim, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é soltar o controle, confiar, e isso não muda quando nos referimos a Deus. Não são todos que confiam nele a ponto de submeter ao seu domínio. Aliás, a maior dificuldade nisso tudo não está em entregar o controle, mas sim em fazê-lo de maneira voluntária. Muitos, diante das tempestades, acabam se assustando e por se verem sem saída, correm para Deus e lhe permitem dirigir suas vidas. E tudo bem, mas aquele com uma fé racional, madura e inteligente não espera ser capturado pelo medo para se render, porque entende que no fundo nunca teve o controle de nada, nem mesmo da sua própria vida. Aleluia. Por isso as Escrituras nos instruem: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. O escudo de proteção de Deus. Salmo 91. É interessante descobrir que o tornado em Gransland ia diretamente para o escritório do Sr. Bilson, e o primeiro dos dois desvios imprevisíveis e inexplicáveis que o tornado fez foi a apenas alguns metros antes de atingi-lo. A firma do outro lado da rua foi arruinada, mas nenhuma janela rachou da sala do Sr. Bilson. O segundo dos dois desvios radicais foi antes de atingir a fazenda do Sr. Bilson. As fazendas próximas a deles foram destruídas. O mapa da cidade mostra o caminho percorrido pelo tornado. Afirma que ele estava indo para o escritório do Sr. Wilson. Desviou ao estar em frente à porta, foi direto para a fazenda. Mais uma vez, desviou dos limites da propriedade. O mapa demonstrou dramaticamente que as duas surpreendentes mudanças de direção estavam relacionadas às suas propriedades. Não havia explicação natural para as duas mudanças dos tornados, mas não havia quem conseguisse convencer o Sr. Bilson de que não era resultado de proteção do Salmo 91. Versículo 6, a qual ele clamou ao Senhor: Eu não temerei a mortandade, os desastres naturais, que assola ao meio-dia. Aleluia. Glória a Deus. Alguns anos mais tarde, uma estação de TV anunciou que se um tornado de 500 metros de diâmetro dirigisse mais uma vez em direção a Gransland, o Sr. Bilson disse: Sai! E o repreendi. Ordenou-lhe que fosse embora e desaparecesse. 1 ou 2 minutos mais tarde, quando entrei novamente em casa, o jornalista da TV disse que o tornado havia literalmente desaparecido. Bilson declarou: mais proteção do Salmo 91. Aleluia. A fé não é uma ferramenta para manipular Deus a nos dar algo almejando por nós, mas simplesmente o meio de aceitarmos o que o Pai já providenciou para nós. Nossa meta deve ser o renovo da nossa mente, de forma a termos mais fé na palavra de Deus. No meio daquilo que vemos, o Altíssimo não faz promessas que estão fora do nosso alcance. No momento em que o Senhor começou a me mostrar essas promessas, mas minha mente ainda relutava com dúvidas, ele me levou a uma passagem na sua palavra que me ajudou a me libertar. Pois que, se alguns forem os incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Aleluia. Romanos 3, 4. Deus declara que mesmo existindo aqueles que não creem, a incredulidade deles jamais anulará suas promessas aos que creem. Em Romanos, citado o Antigo Testamento, Paulo dá-nos um lembrete importante. Se crermos e confessarmos, essa atitude irá fazer-nos prevalecer durante o tempo do julgamento. Sem as garantias de segurança por meio da palavra de Deus, especialmente sem nossa aliança do Salmo 91, o qual apresenta todas as formas disponíveis de ficarmos seguros, poderíamos sentir-nos presunçosos em pedir ao Senhor que nos protegesse de todos os males destacados nos 4 versículos. Na verdade, provavelmente não teríamos a coragem de clamar por toda essa proteção, mas ele a ofereceu a nós antes de termos a chance de rogar por ela. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém. Glória a Deus.
aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, Pai, nos proteja, Pai, nos livre, Pai, de todo mal. Mesmo quando a gente passar pelo mal, eu sei que o Senhor vai estar conosco, Pai. Eu sei que o Senhor nos protege, eu sei que o Senhor nos ama, Pai, eu sei que o Senhor nos quer bem, Pai. Que possamos, Pai, ser filhos bons, ser filhos fiéis a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia a todos que estão chegando. Amém? Vamos à leitura do Salmo 23, que vai dizer assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Aleluia. Tenha Deus como seu Pai, o pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que direciona as ovelhas, aquele que não deixa faltar mantimento para as ovelhas. Deus, Ele quer ser o teu pastor, Ele quer guiar a tua vida, Ele quer guiar os teus caminhos, mas você tem que dar liberdade para Ele. Bom dia, Ailton. Deus abençoe a paz. Deus, Ele quer ser o teu pastor. Mas eu não consigo. Ele tem o melhor. Ele escreveu a tua história. Ele sabe o caminho onde deve ou não andar. Ele sabe o caminho que você tem que seguir ou não seguir. Então deixa Deus ser o teu pastor. 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 Muitas vezes achamos que somos independentes, assim como aquela... Não sei se foi aquela ovelhinha perdida ou como o filho pródigo. Não, eu quero ser independente. Independente de ti, meu Pai. Independente da tua casa. Mas saiba que uma hora vai faltar. Porque o bom pastor, ele sabe te dar mantimento, cuidar de você.
cuidar daquilo que precisa ser cortado, precisa ser amparado. Será que você consegue se cuidar sozinho? Não, você não consegue. Você não consegue. Mas o bom pastor, ele sabe cuidar das suas ovelhas. Assim é Deus para com a tua vida. Amém? Vou estar encerrando aqui essa live agora. Obrigado a todos que estiveram aqui. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que esteve aqui, Pai, nesta live. Abençoa esse novo dia, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a família dessas pessoas que estiveram aqui, Pai. Dê saúde, traga a paz ao coração aflito, que o Senhor possa renovar as mentes dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te entrego a minha vida, cuida da minha vida, Pai. Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes o que faz, mas o Senhor sabe. O Senhor é o bom pastor, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa esse aplicativo hoje e sempre. Abençoa cada seguidor desse aplicativo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.